Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Nós continuaremos agora a estudar ainda o capítulo 6 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 6 que tem o título da Vida Espírita. Dentro deste capítulo 6, ainda estamos estudando o tópico as relações no além-túmulo. Então, entramos por esse assunto, por esse tema, né, que é um assunto muito importante, muito interessante, curioso para nós que estamos aqui encarnados, porque a gente quer saber um pouquinho o que acontece no plano espiritual, né? Sendo que nós espíritas temos a informação segura de que, quando acabar essa nossa vida no mundo corpóreo, estaremos do lado de lá. Então, muito bem, esse item que nós estamos estudando vai da questão, vai até a questão 290 e nós estudamos no estudo anterior, o primeiro estudo que fizemos desse item, da questão de número 274 até a questão 277. E hoje nós começamos na questão 278 e iremos até a 283. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho melhor esse recorte que a gente está fazendo dentro desse item, para a gente poder ter uma visão geral do que estamos estudando aqui. Antes, no entanto, eu convido os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos todos nós, nesse momento, pensar em Jesus, pensar no Divino Amigo, bem pertinho de nós, nos ambientes nos quais nós nos encontramos, o Mestre com sua doçura, com sua sabedoria, tocando nossas mentes e corações, abrindo em nós os caminhos, as portas necessárias para que entendamos bem o livro dos Espíritos e para que estejamos alinhados com os princípios espirituais que regem nossas vidas, com as leis de Deus, e para que assim possamos viver uma vida mais tranquila na Terra e, de nossa vez, também impulsionar, divulgar o Evangelho e a vida espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Então, meus amigos, voltamos ao nosso assunto, né? Voltamos ao nosso tema do estudo de hoje. Como dizíamos, fomos no estudo anterior até a questão de número 277. Essas primeiras questões começavam a apresentar para a gente as relações em sociedade no plano espiritual e apresentavam fazendo comparações com o plano terreno. Então, toda vez que Kardec queria uma explicação, ou na maior parte das vezes, pelo menos, em que Allan Kardec queria uma explicação, ele fazia uma referência ao plano material, como foi o caso da última questão que a gente estudou anteriormente, que foi a questão 277. Ali, Kardec perguntou se um soldado que se encontrasse com seu general no mundo espiritual ainda teria esse espírito por alguém superior a ele, ainda atenderia à hierarquia que um soldado tem para com o general. E a resposta foi não, né? Não, o título, a patente, qualquer posição social terrena, nada vale no plano espiritual. E a conclusão ali da resposta dizendo que a superioridade real é a que tem valor. A gente pode até colocar aqui um pouquinho a questão na tela, né? Para a gente relembrar. Questão 277, olha aí. Voltando aqui à tela. O título nada vale. Superioridade real é a que tem valor. O que vale é essa superioridade real. E qual é mesmo essa superioridade real que nós estudamos já? É a superioridade moral. É o avanço, o progresso moral que o espírito já realizou. Então, digamos que seja esse general moralmente superior ao seu soldado, no plano espiritual, ele vai ter uma ascendência sobre esse soldado.
Mas se for o inverso, se for o soldado quem tenha no plano espiritual a superioridade moral, é o soldado quem vai ter ascendência sobre esse general, estando os dois na vida futura. Então vejamos, né? Concluindo, Allan Kardec, por comparação à vida terrena, foi construindo para a gente uma ideia que é uma ideia essencial para entender esse tópico que estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, para a gente entender as relações no além-túmulo, as relações no plano espiritual. Que conceito é esse? Que princípio é esse? O da superioridade moral. A gente precisa lembrar disso. Tem uma hierarquia no plano espiritual? Sim, existe. Qual é ela? A hierarquia moral. Então, tudo aquilo que a gente pode construir na Terra em termos morais é o que rege a sociedade do outro lado da vida. Muito bem. Então, esse é o primeiro recorte. O segundo recorte que a gente faz hoje, questões 278 até 284, a gente continua estudando essas relações no além-túmulo, mas dessa vez a gente vai estudar essas relações de modo mais aprofundado, tendo em vista apenas o plano espiritual. A gente vai ver poucas referências de Kardec à matéria nessas questões que vão, repito, de 278 até 284. Então, estaremos mergulhados de fato no modo como acontecem essas relações no plano espiritual. A começar pela questão de número 278. Então vamos a ela, vamos começar esse estudo proposto por Allan Kardec, né, exposto por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e para esse item vai ficar faltando só um último recorte, que a gente vai estudar na próxima semana. E esse último recorte é um que nos toca muito diretamente nas questões, perdão, 285 até 290, a gente vai estudar algo que é de grande interesse para a gente. O reencontro com parentes e amigos no plano espiritual. É a última relação estudada por Kardec nesse tópico. O reencontro com nossos afetos. Eu sei que muitos de nós, espíritas, temos dúvidas a respeito dessa questão, né? Com quem a gente se encontra, quando a gente se encontra, como é o encontro. Então, isso tudo, os princípios para isso tudo estão postos ao final desse estudo, né? Ao final do estudo desse tópico. Então vamos lá, meus amigos, vamos em frente. Questão 278. Allan Kardec começa com o seguinte pensamento: espíritos de diferentes ordens se acham misturados no plano espiritual uns com os outros? Então, notemos, né, que a gente tem aqui a ideia de espíritos de diferentes ordens, de diferentes graus, e como é que eles estão se relacionam, ou como é que eles estão se relacionando no plano espiritual. Existe convivência com todos os graus de espírito do lado de lá? Se eu desencarnar hoje, amanhã, se eu estiver no plano espiritual, eu terei contato direto com espíritos de luz mais elevados? Ou com espíritos inferiores, com espíritos que estão começando a sua jornada de progresso? Como que é esse relacionamento lá? Está tudo misturado mesmo? Ou existe algum tipo de separação? É isso que Kardec está perguntando, né? Aqui na Terra, se a gente quiser pensar um pouco nessa situação, nós temos, mesmo dentro do nosso nível de progresso evolutivo, nós temos graves diferenças. Nós temos alguns espíritos que trazem nobres virtudes, já, nós somos capazes de pensar em vários deles no nosso dia a dia, e não apenas naqueles que têm um pouco mais de destaque por serem assim, como eu sempre costumo citar, né? Muitos espíritos de alto grau, de moral mais avançada do que a grande maioria, passaram aqui pela Terra. Paulo de Tarso, Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa, Mahatma Gandhi, entre tantos outros, com grande elevação moral sendo para nós assim um incentivo muito grande, né? Exemplos muito grandes para a condução da nossa vida. Nós temos a grande média da população que traz ali essa mescla, né, de virtude com vício, de virtude com imperfeição,
e que vivemos essa batalha para que a gente possa fazer com que sobressaiam muitas vezes as nossas virtudes. E nós temos aqueles casos nos quais vemos espíritos apresentando para a gente ações de grande violência, de grande revolta, espíritos que se perdem na condução de suas vidas terrenas, trazendo para a nossa sociedade quadros deploráveis, seja nos vícios, seja nas imperfeições, seja na violência, como eu dizia agora há pouco, enfim, a gente tem aqui dentro do nosso planeta um pouquinho de cada coisa bem misturada, né? Temos em nossas cidades bairros que separam as pessoas, bairros mais nobres, bairros afastados, grandes centros, zonas rurais e assim por diante. A gente tem uma mescla muito grande aqui. Bom, agora ah, precisa vir a resposta, né? Como que isso acontece no plano espiritual? Está mais ou menos como está aqui, com um ingrediente a mais, um ingrediente que deve ser profundamente observado e refletido por nós, porque devemos considerar que o plano espiritual é o lugar onde se encontram os espíritos de alta envergadura intelecto-moral. Então, como seria o nosso contato com eles, né? E também os espíritos que estão acabando de ser criados nesse instante por Deus. Então, veja que o grau de abrangência é enorme, né? Dependendo da resposta aqui que for dada. Então, vamos a ela. Os espíritos se acham misturados uns com os outros? Sim e não. No começo, essa resposta é um pouco decepcionante para a gente, né? A resposta um tanto quanto ambígua no início, ela, claro, ela vai ser explicada na sequência, mas um tanto quanto decepcionante. Como assim sim e não? Vamos adiante, né, na resposta. Quer dizer, os espíritos se veem, mas sim, se distinguem uns dos outros. Então, estão juntos, mas tem uma distinção entre eles. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. E aqui a gente vai dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha aqui nesse início de explicação, porque ele é um início de explicação que contém muitos elementos, é um início de explicação bem denso. Vamos lá. Então, o que liga os espíritos ou os separa no plano espiritual não tem a ver com barreiras materiais. Claro, né? Não tem a ver com bairros, não tem a ver com habitações, com países, não tem a ver com isso. Com as colônias, a gente estuda as obras, por exemplo, de André Luiz, e a gente lê nas obras de André Luiz que temos, por exemplo, a colônia do nosso lar, uma colônia espiritual, que abriga determinados tipos de espíritos. Espíritos ali de variados graus também, como a gente vê, né? Temos os mentores da colônia, temos os espíritos que chegam ali para tratamento, aqueles espíritos que estão sendo tratados. Lembramos, né? Quem leu o nosso lar, lembra da história. Quem não leu, vai aqui um pequeno spoiler, né? Pequenininho. Dá para ler ainda sem nenhuma perda, hein, gente? Vamos lá. André Luiz chega na colônia Nosso Lar como um espírito que havia sido resgatado de sérias dificuldades no plano espiritual. Estava em uma região tenebrosa, né? Então ele vai ao plano espiritual, é resgatado para fazer parte da colônia Nosso Lar e chega ali como um atendido. Então vejamos, ele está sendo atendido, está sendo amparado em meio a outros espíritos que estão sendo amparados. E dali, se a gente quiser pensar, tem os espíritos que estão tratando desses que chegaram, os cuidadores. Depois, diversas outras funções que na leitura do livro a gente vai encontrando na colônia Nosso Lar. Mas o que eu queria marcar com esse exemplo aqui, para a gente poder entender o que o livro dos Espíritos está nos dando como princípio, é o seguinte: não é a colônia Nosso Lar que é o que separa os espíritos de Nosso Lar dos espíritos de outras regiões quaisquer no plano espiritual.
Como a gente vai descobrir depois, a mãe de André Luiz está numa posição superior, está em outro nível espiritual, está num nível moral superior ao dele. Exemplo que a gente já citou aqui em estudos anteriores, mas que é muito bom para a gente entender isso que está acontecendo aqui no Livro dos Espíritos. Por que a mãe de André Luiz está em colônias superiores? Pelo seu avanço moral. Não são os muros, entre aspas, né, vamos dizer assim, de uma colônia espiritual que separam os espíritos. Não. São como nós temos aqui na resposta, vamos voltar a ela, o que os aproxima, o que os ou os separa, ou é a simpatia ou a antipatia, num primeiro momento. É muito importante a gente saber disso. Esse princípio rege todas as relações no plano espiritual. Então, por que o espírito está numa colônia como o nosso lar? Porque enquanto ele estava na Terra, ele era espírita. E sendo espírita, ele já tem um lugar na colônia nosso lar? É porque enquanto ele era espírita, ele contribuiu com um dinheirinho por mês ali, comprou uma casinha na colônia Nosso Lar? Não, de modo algum. Não é por isso que ele está lá. Ele está na colônia Nosso Lar porque ele tem afinidade com os espíritos que lá estão. Porque ele tem possibilidade de se relacionar com aqueles espíritos pela sua afinidade com eles. Afinidade em pensamentos, afinidade na postura, afinidade nos objetivos, querem coisas parecidas, pensam coisas parecidas. Querem ver só? Lembrando, André Luiz, enquanto encarnado, era um médico. Sua profissão era médico, ele trabalhava na área da medicina. Quando desencarna e é socorrido em nosso lar, ele está em um pronto-socorro enquanto socorrido. E depois tenta começar a sua vida lá como médico. Vejam, tem afinidade da pessoa, do espírito, com o local onde ele está. Então, a gente precisa varrer da nossa mente a ideia de que o lugar em que estaremos no plano espiritual é um lugar que está preparado de acordo com as disposições terrenas. Não, não é isso. O que faz as nossas relações do lado de lá, em primeiro lugar, simpatia e antipatia. Com quem eu tenho afinidade, com quem eu não tenho afinidade. Isso é de extrema importância para todos nós. Vamos voltar à resposta, porque ela traz mais um elemento que é algo que a gente muitas vezes não percebe aqui na Terra. Vamos retomar o pensamento. Esses espíritos se evitam ou aproximam por antipatia ou por simpatia, que reciprocamente os inspiram uns aos outros, tal qual sucede entre vós. Olha o que os espíritos superiores estão nos ensinando. Tal qual sucede entre vós. Esse vós é nós aqui, somos nós aqui na Terra. Eles estão dizendo assim: este é um princípio geral da criação. É um princípio que recai sobre todas as sociedades, estando elas no plano espiritual ou não. E aí a gente pode até ficar um pouco confuso, mas espera aí, como assim? Como isso acontece entre nós aqui na Terra? Eu gosto sempre daquele exemplo que eu repito às vezes, mas eu acho de assim, extremamente esclarecedor. Se a gente tiver em meio a uma multidão, pode ser em qualquer lugar, num ponto de ônibus, no metrô, num supermercado, se a gente tiver ali em meio a outras pessoas, e nós gostamos muito de treinar e de estudar xadrez. Gostamos muito desse esporte, do jogo do xadrez. E as pessoas estão falando sobre diversas coisas. Uma pessoa conversando com outra ali sobre a novela, a outra sobre os preços dos produtos dentro de um supermercado, a outra falando sobre o jogo de futebol que aconteceu, a outra conversando sobre algo que aconteceu com a vizinha,
e de repente o nosso ouvido capta alguém falando sobre uma partida de xadrez. Imediatamente a gente vai perder a atenção que a gente tem sobre todas as outras conversas e vamos nos concentrar naquela que está sendo conversada, que é do nosso interesse. Isso é afinidade. Isso acontece aqui na Terra. E acontece o tempo todo. O tempo todo. Nós vamos nos relacionar com pessoas que têm gostos parecidos com a gente. Os grupos sociais, os grupos, perdão, dentro das redes sociais que se nos apresentam são grupos que atraem para eles pessoas que têm afinidade com aqueles temas, com aquele modo de falar, com aquele modo de expressão, com aquelas ideias que são colocadas. Então vejam, é um princípio espiritual que recai sobre qualquer sociedade humana, em qualquer lugar em que a gente esteja, seja no plano espiritual ou no plano material. Só que no plano espiritual, isso é acentuado. Porque lá, como a gente está dizendo, não existem barreiras materiais. Por quê, meus amigos? Nós podemos ter aqui na Terra uma pessoa que goste muito, que goste demais da religião espírita, né? Da filosofia espírita, por exemplo, da ciência espírita, morando em uma casinha de sapé ou morando em uma mansão. E as duas terem o mesmo nível moral. Isso pode acontecer. No plano espiritual, o encontro dessas pessoas é um encontro que ocorrerá pelo avanço moral. Não tem mais as barreiras terrenas a separá-las. Isso é extremamente interessante para a gente, né? A gente pensar nessa relação de nível moral e nessa relação de afinidade, de simpatia que acaba acontecendo entre os espíritos e que rege a vida no plano espiritual. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Olha aqui, ó. O nosso mundo é um pálido reflexo. Então, mais uma vez, significa que o plano espiritual se reflete na vida terrena muito mais do que aquilo que a gente pensa, né? Então, olha só, insistindo um pouquinho no exemplo, a gente pode estar numa mesma sala com diversos colegas de escritório, representando uma mesma empresa, com o mesmo objetivo que é vinculado ao mesmo trabalho, ou seja, né, a gente está trabalhando para aquela empresa. Só que presta atenção na salinha do café. Se a gente prestar atenção na salinha do café, a gente vai ver os grupinhos que se encontram na sala do café. E a gente vai perceber que a gente também faz a nossa pausa em um horário determinado, no momento determinado, em que a gente pode fazer essa pausa e que as pessoas que nós mais gostamos se dirigem também àquela sala, porque é com aquelas que a gente gosta de conversar, que a gente gosta ali de trocar as nossas ideias. E por outro lado, a gente vai evitar essa sala do café quando estiverem lá as pessoas que a gente não quer se relacionar. O mundo é pálido reflexo das relações espirituais nesta e em outras situações. Olha aqui, ó. Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidades e formam grupos ou famílias. Outros tipos de famílias que não são as famílias consanguíneas. Aqui já está posto o princípio que a gente vai tratar no finalzinho desse estudo, né? Nas últimas questões desse estudo. Os reencontros em família no plano espiritual. Unidos pelos laços de simpatia ou pelos fins a que visam. Então, aqui, para a gente entender esses fins a que visam, eu vou passar para o comentário de Allan Kardec. Aqui, percebamos que Kardec vai fazer uma comparação com o plano material. Outra vez, olha só, tal como uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, ele está explicando, né, o que os espíritos estão dizendo aqui. Sim e não, eles se veem, mas são distintos uns dos outros, se diferenciam, tal qual numa grande cidade. Eles se veem e se encontram sem se confundirem.
onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, gostos parecidos, como a gente dizia agora há pouco, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. E aqui a gente vai entender essa outra questãozinha colocada aqui, ó. Pelos fins a que visam. Como que eles se encontram? Por simpatia, por antipatia, formando grupos ou famílias, e pelos fins a que visam. Com o comentário de Kardec junto, onde virtude e vício se acotovelam sem trocarem palavra. Mas o que o codificador quis dizer com isso? A parte da cidade é bem compreensível para a gente, né? A gente já tentou, já citamos alguns exemplos aqui. Mas pelos fins a que visam. E eu volto agora ao exemplo que a gente citou no estudo anterior, o, o exemplo da obra Libertação, onde temos ali Gregório, um, o líder de uma falange de espíritos obsessores, e entre esses espíritos obsessores, Saldanha. Então, esses dois estão unidos pelos fins a que visam. São espíritos de uma ordem moral um pouco menos elevada, que têm ali intenção de fazer um mal às outras pessoas. Olha só, tá? Estão ali juntos para fazer o mal. Momentos em que Saldanha vai conhecer Gúbio. E por outro lado, né, Gúbio com a equipe de espíritos, entre os quais está André Luiz, que tentam quebrar os laços de obsessão que estão acontecendo ali. Então, olha só, interesses diferentes, fins objetivos diferentes. E aí a gente entende aqui o que Kardec está dizendo. Eles se encontram pelos fins que visam Gregório e Saldanha para fazer o mal aos outros, Gúbio e André Luiz para fazer o bem. Entre outros espíritos, claro, né? Só estou citando as duplas para a gente ter uma ideia do que acontece. E ali também, no plano espiritual, virtude e vício estão se acotovelando, estão unidos no mesmo ambiente, juntos um com o outro. No entanto, não se relacionam porque não têm simpatia. Tem um pelo outro, na verdade, antipatia, né? Virtude e vício são excludentes. Um não conversa com o outro, não tem relação íntima com o outro. É isso que Kardec quer dizer quando ele diz: se acotovelam sem trocarem palavra. Convivem no mesmo ambiente sem se comunicarem, sem se aproximarem, sem gostarem um do outro. E aí, só para a gente retomar um pouquinho agora, o exemplo do estudo anterior, não é? Que é um exemplo, acho que eu acredito, muito forte. Olha como que os interesses podem unir. Num primeiro momento, Saldanha tem a intenção, o objetivo de prejudicar a Margarida, que é o espírito que está encarnado sendo obsediado. Para isso obedece a Gregório. Mas o que acontece no decorrer do livro? Pequeno spoiler de novo, né? Uma obra que vale muito a pena ser lida sob esse aspecto moral, inclusive. Em determinado momento, Gúbio, o líder dos espíritos que tentam fazer o bem, quebrar os laços de obsessão, ajudam o filho de Saldanha. Então Saldanha percebe que há ali um auxílio a um ente querido dele, né? Dele, Saldanha. E vai chegar um momento do livro em que a gente citou, né, no estudo anterior, inclusive, que o que Gúbio vai pedir ajuda a Saldanha para melhorar a situação de Margarida, que havia sido filha dele, né, Gúbio, em vidas anteriores. Um novo interesse surge. Só que dessa vez um interesse no amor, uma simpatia pelo amor, uma simpatia pela virtude. E aí então começam a se quebrar esses laços de obsessão, né? Então olha só como simpatia, interesse, objetivos dos espíritos os unem tanto para o bem quanto para o mal, e isso é que vai ali fazendo com que aconteçam as aproximações no plano espiritual de forma mais evidente do que o que a gente vê aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente nem percebe que isso acontece aqui na Terra. Mas se a gente puser um olhar mais atento sobre a nossa sociedade, a gente vai ver que acontece o tempo todo.
Bom, eu só quero fazer mais um parêntese antes da gente passar para a questão 279 agora. Aqui a gente percebe que a comparação com o ambiente terreno volta, né? Kardec fala aqui sobre uma grande cidade terrena. Mas só que agora, percebamos, não tem mais a comparação direta do que acontece entre uma cidade e o plano espiritual. Porque a gente tem como fundo, na verdade, a virtude e o vício. É a virtude e o vício que Kardec coloca como pontos a serem estudados aqui, como fundo, né? Virtude e vício são elementos espirituais e não condições materiais. Então a gente tem, repito, elementos espirituais como comparação e como fundamento das relações, e não mais condições materiais, nenhum tipo de condição material. Bom, tendo fundamentado isso, a gente pode seguir adiante. Questão 279, a palavra todos aqui é muito importante. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então vejamos, agora a questão é mais voltada ao acesso mesmo, né? O que a gente dizia agora há pouco. Eu tenho acesso no plano espiritual a espíritos de alta envergadura? Ou aqueles que estão começando agora, como espíritos? Aqui na Terra a gente tem os VIPs, por exemplo, né? Que a gente não tem muito acesso, né? A gente tem pessoas aqui que são muito famosas e que a gente não consegue acessar. E no plano espiritual, como é? Bom, vamos lá. Os bons vão a toda parte, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam são interditadas a espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões interiores. Então vamos lá, vamos por partes nessa questão, né? Que é uma questão também de extrema importância para a gente entender o plano espiritual. Olha lá. Então, nem todos têm acesso a todos os lugares. Lembramos, né? A questão de Kardec é todos os espíritos têm acesso a todos os lugares, a todos os espíritos, a todas as sociedades? E a resposta é não, né? Porque os bons vão a toda parte. Por que é assim? Tem uma utilidade para isso. Porque os bons podem se movimentar por toda parte, para que eles possam ter acesso aos espíritos que ainda não progrediram e causar esse progresso. Ajudá-los na conquista desse progresso moral e intelectual. Então, eles têm acesso a todos os lugares. Bom, e os maus, né? E os outros? Os outros não têm esse acesso. Por que, que eles não têm esse acesso? Para não perturbar os bons com suas paixões inferiores. Aqui a gente tem uma ideia de que existem certos ambientes no plano espiritual, existem certas uniões de espíritos em graus superiores que não podem ser perturbadas pelas paixões de espíritos que ainda estão começando o seu progresso. Notemos que aqui a resposta fala em regiões, regiões que os bons habitam. Então há essa ideia de regiões porque há a união de espíritos que vão estar juntos ali em afinidade, como a gente viu, em objetivos, estão juntos em certas regiões. Como a gente já estudou em estudos anteriores, temos planetas de diferentes ordens até os mundos celestiais, dos primitivos aos celestiais. Até mesmo planetas que servem de transição, né, de repouso para espíritos que estão em provas e expiações. Então, diferentes lugares onde esses espíritos se reúnem para que eles possam cumprir seus objetivos. Lembrando mais uma vez, né, a mãe de André Luiz em regiões superiores, André Luiz no nosso lar. André Luiz, para chegar à região onde a mãe estava, teve que ser induzido ao sono na, na colônia Nosso Lar, para que pudesse chegar, ter acesso à sua mãe. Já o pai de André Luiz se encontrava em uma zona
um pouco mais infeliz pela sua conduta terrena, e então estava ali numa zona um pouco mais complicada. Bom, mas agora o interessante da gente notar aqui é que nós temos um princípio posto pelo Livro dos Espíritos, que é um princípio que realmente rege as relações no plano espiritual, mas que a gente não deve se assustar com esse princípio e a gente não tampouco pensar que esse princípio está em algum tipo de contradição com a lei de Deus ou que haja aqui algum tipo de isolamento mais profundo. E para citar um pouquinho do que acontece aqui ah, com esse princípio, eu vou a uma obra que é uma obra eh, de, de valor inestimável para a doutrina espírita, que é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Camilo Castelo Branco, né? E psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Nós temos algumas passagens desse livro que nos trazem um grande consolo. Uma delas diz que aqueles espíritos que se encontram no plano espiritual e que estão em profundo sofrimento, tendo sido levados, né, ao plano espiritual pelas vias do suicídio, faço um pequeno parêntese, né? O livro Memórias de um Suicida narra casos que estão sendo vividos por aqueles espíritos que estão narrando a história, né? Então, ele é um livro que narra aquela história. Não significa que a história de todo suicida seja exatamente igual àquela, ok? Então, fecho meu parêntese aqui. Então, espíritos que estão vivendo grandes dificuldades no plano espiritual e às vezes em abismos profundos, por diversas questões. Então, uma das perguntas que surge ali é como esses espíritos que estão em trevas tão profundas podem ser auxiliados. E a resposta que vem é a seguinte: que existem mentores de alta envergadura que observam esses espíritos o tempo todo, esperando o instante correto para poder resgatá-los. Porque existe um processo espiritual em andamento ali. Existe um processo de resgate, de sublimação, um processo de recuperação desses espíritos que precisa ser respeitado. E no momento certo, a providência divina permite que eles sejam resgatados. Então veja só, né? Sim, diferentes regiões, de diversos graus de elevação, de diversos graus de elevação. Mas o que eu estou querendo dizer, acho que se completa um pouco melhor em outra passagem do livro Memórias de um Suicida. No momento em que vai acontecer uma reunião mediúnica aqui na Terra e que serão atendidos nessa reunião mediúnica espíritos de pessoas que cometeram suicídio. Então, no momento em que vai começar a reunião mediúnica, o relato é belíssimo no livro, porque os encarnados entram em prece e acessam os mentores da colônia que cuida dos suicidas, né? Inclusive colônia ali que tem os cuidados de Maria de Nazaré. Acessam essa colônia. Por sua vez, os mentores dessa colônia entram em prece e acessam ainda patamares mais elevados das esferas espirituais. E desse patamar mais elevado, a luz dessas esferas, a luz do Cristo, desce até os mentores do trabalho no plano espiritual e deles até a mesa mediúnica, iluminando a mesa mediúnica e fazendo com que a mesa, aos olhos do plano espiritual, fique iluminada e diferente, para que aconteça a reunião. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, embora existam essas zonas interditadas aos maus espíritos, elas são interditadas ao acesso deles para vivência, mas jamais interditada ao acesso deles para socorro, né? Para consolo, para elucidações, para bons exemplos, para instruções. Para isso, essas zonas jamais são interditadas.
Elas estão em pleno contato. Sempre há ali os cuidados do plano espiritual para com os espíritos que precisam desses cuidados. Nós não estamos isolados da bondade de Deus. Deus não criou nenhum de seus filhos para sofrer. Deus nos criou para o progresso e para a felicidade. E, portanto, claro que o que rege a convivência no plano espiritual não pode ser o isolamento que nós vemos na Terra, não pode ser o abandono que nós vemos aqui no nosso planeta dos sofredores, não pode ser o descaso, não pode ser a falta de caridade, não pode ser. No plano espiritual, os princípios que regem a convivência entre os espíritos são esses que a gente vê na questão de número 279. Os bons têm acesso a tudo. E eles precisam ter acesso a tudo para socorrer, para acalmar, para consolar, para tirar uma pessoa de uma aflição profunda, para atender uma prece que seja elevada ao plano espiritual, para poder curar uma pessoa que não tem recursos e precisa seguir a sua vida terrena, para poder atender no plano espiritual um espírito que esteja sinceramente arrependido e que queira seguir a sua linha de progresso. Então jamais pensemos nesse possível isolamento, né? Nessas questões de barreiras entre os espíritos no plano espiritual, barreiras a fim de serem, como acontecem aqui na Terra, barreiras para que a gente não tenha realmente acesso uns aos outros de modo injusto, de modo que a gente não consiga progredir enquanto sociedade. Não. No plano espiritual, o objetivo é justamente esse: progresso para todos em sociedade o tempo todo. Muito bem, acho que agora a gente pode seguir adiante para a questão de número 280, que vai continuar desenvolvendo essa mesma ideia, olha, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos, um pouquinho daquilo que a gente estava vendo aqui, né? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, de que tipo de natureza é essa relação entre esses espíritos? Bom, os espíritos que estão ainda em processo de combate às suas más inclinações e imperfeições têm para com os bons uma responsabilidade, né? De fazer com que sua humildade cresça e aprender com esses espíritos bons. E de outro lado, a relação dos bons com eles é protegê-los, ensiná-los, consolá-los. A natureza aqui dessa relação está definida como sendo uma missão dos bons para com os demais. E um trabalho dos demais, né, isso está nas entrelinhas aqui, um trabalho em combater as más inclinações que nós estamos, é um trabalho no qual nós estamos. Então, para nós, que relação é essa? Uma relação de amizade com os bons espíritos, em que combatemos em nós as nossas más inclinações e os permitimos nos ajudar a subir. Para nós, é um trabalho de amizade e de humildade. Para eles, é uma missão. Então, a natureza aqui está definida, né? E notemos uma curiosidade aqui nessa resposta. Não é citado nenhum tipo de influência dos maus para os bons. Por princípio já estabelecido anteriormente, né? Aqui no nosso estudo. Os bons têm influência irresistível em relação aos maus. Por que os maus não podem ter nenhum tipo de influência, perdão, em relação aos maus, aos bons? Refazendo, né? Ficou um pouco confuso aqui. Os bons têm influência moral irresistível sobre os maus. Por que é que os maus não conseguem influenciar os bons? É um motivo simples. Por princípio também já estabelecido em nossos estudos. Uma vez que o espírito adquiriu virtudes, ele não retrocede, ele não retrograda. Então imaginem uma criança que está no jardim da infância dizendo para um adulto, né, um adulto experiente, a criança dizendo para esse adulto:
ficar junto com ela, que dali a 5 minutos vai ter a mamadeira das 3 da tarde. Tem influência, né, meus amigos? Desculpem o exemplo, um tanto quanto simples demais, né? Mas não tem influência. Um espírito que está envolvido com as coisas materiais, que está aqui envolvido muitas vezes com orgulho, com vaidade, com cobiça, envolvido nas coisas materiais, vai dizer para um espírito de ordem superior, para esse espírito influenciar politicamente os homens. É a história de Judas com Jesus, né? Um espírito que está envolto ali nas coisas materiais, na ordem terrena, vai dizer a Jesus: vamos dominar o mundo. O que pensaria Jesus, um espírito que, segundo Emmanuel, na literatura pós-codificação, obviamente, né? A obra A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que Jesus é um dos espíritos que projetou a construção do planeta Terra, de ordem moral e intelectual impensável para a gente na Terra. Comparar qualquer coisa com Jesus para a gente é uma ousadia muito grande. Vocês imaginem, né? Imaginemos nós juntos uma proposta vindo de um apóstolo para Jesus. Vamos dominar o mundo, né? Dentro daquela proposta do povo judeu, do povo hebreu da época, né? Dizendo, olha, virá um líder guerreiro que vai expulsar os romanos, que vai colocar a nossa nação sobre as outras do planeta Terra. E Jesus pensando assim: olha a proposta que ele está me fazendo, eu fiz o planeta. Né? Vejam a incompatibilidade, né, de um espírito que está em alta ordem de progresso para os interesses de espíritos que estão na nossa ordem de progresso, no nosso nível de progresso. Então não dá para a gente influenciar um espírito bom, a gente não consegue influenciar um espírito perfeito. Ele vive a felicidade plena em mundos que não têm as influências da matéria. O que que esse nosso mundo teria a oferecer para eles, de forma a fazê-los abandonar uma, uma vida plena, uma vida em comunhão, em alinhamento pleno com as leis de Deus, com a vontade divina, pelos interesses mesquinhos da terra? Não, não tem razão isso, não tem lógica, né? Então não tem mesmo influência dos maus para os bons. Então, e vejamos que aqui ainda, né, dentro da questão 280, a gente tem um complemento à informação da questão de número 274. A questão 274 falava sobre o tipo de autoridade que os espíritos exercem uns para com os outros e a finalidade para a qual a autoridade é exercida, que está sendo complementada aqui a ideia em poucas linhas, né? De modo muito rápido. Por que que tem autoridade moral? Para que haja progresso nas ordens inferiores. É por isso que tem. Bom, alguma comparação disso com a Terra? Nenhuma. Algo muito raro aqui na Terra é alguém querer ajudar o outro a subir. De verdade, né? A não ser em contextos familiares e outros que envolvam profundo amor, profunda afinidade. E de novo a gente retorna ao princípio espiritual que rege as relações entre os espíritos encarnados ou desencarnados. Afinidade, o amor. Falta de afinidade, as relações por outros tipos de pensamentos e sentimentos, né? Então, o que fica para a gente aqui dessa questão é que os espíritos bons cuidam de ensinar a prática das virtudes aos outros espíritos. Porque tem espírito que não pode averiguar por si só a eficiência de se viver o evangelho. Então, né, vivem ali naquele ambiente de aflição, de inquietação, de despeito, muitas vezes, como a gente viu aqui no livro dos Espíritos já, precisam ser conscientizados. E aí entra o papel desses bons espíritos na vida deles, para que eles combatam suas tendências inferiores, a sua violência,
inclusive vivendo entre espíritos que possam dar a eles exemplos um pouco melhores, né? É, então vamos lá, vamos seguir adiante. Questão 281, já questões finais aqui, né? A gente já vai encaminhando aqui para o finalzinho do nosso estudo. Por que espíritos inferiores sentem prazer em nos induzir ao mal? Olha só que essa questão tem um corte aqui, né? Tem um corte na linha de raciocínio, se a gente prestar atenção. Faltou essa informação na resposta anterior. Agora Kardec explora o corte que eu digo é no seguinte sentido: estão sendo estudadas relações no plano espiritual, correto? Até agora é o que a gente está estudando. O corte que Kardec dá é o seguinte: agora ele quer saber dos espíritos inferiores influenciando a nós que estamos encarnados. Aqui é uma relação do plano espiritual conosco. E é uma informação que faltou ao mesmo tempo na questão anterior. Então tem esse corte, mas que é algo que precisa ser elucidado, que precisa estar, né, aqui no domínio do nosso conhecimento. Então, por que eles sentem prazer em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. Olha só, né? Que coisa que a gente aprende aqui. O espírito desencarnou, percebeu que não está entre os bons, sente despeito. E então ele quer amigos perto deles. Ele quer que o maior número de espíritos falhe, que não atinja as regiões superiores no plano espiritual, que não consiga estar entre os bons. O desejo, olha que o objetivo deles é de impedirem que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles experimentam. E aqui a conclusão, né? Isso não acontece também aqui na Terra? Claro que acontece. E percebamos, né? Existe essa relação entre eles e nós, porque nós não somos moralmente fortes o suficiente para rechaçar a investida desses espíritos inferiores. Nós ainda temos interesses dentro do plano material. Diferente dos bons espíritos, a proposta dada para nós, em nossos ouvidos, de conquistar o mundo, é uma proposta com a qual nós temos grande simpatia. Nós queremos mais das coisas terrenas, nós queremos mais prazer, nós queremos mais poder, nós queremos mais posse, nós queremos mais prestígio, nós queremos mais da vida terrena, nós queremos mais likes na nossa, é, na nossa, nos nossos vídeos, né, na rede social. Nós queremos que a vida material seja repleta de coisas da matéria. Então a gente não pode rechaçar a investida deles. Nós queremos ainda exercitar o nosso livre-arbítrio na direção de vícios, de imperfeições. Né? Então veja só, não conseguem influenciar os bons para que caiam, influenciam a gente para que a gente permaneça como está, para que eles tenham companhia, né? Então, muita atenção com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, porque o que move esses espíritos são despeito e desejo de fazer o mal. Então, que a gente não tenha para com eles aquilo que foi posto aqui como princípio das relações espirituais, afinidade. Meus amigos, houve um corte nessa questão. Claro que houve. Relação do plano espiritual para a relação com o plano material. Mas se a gente parar para pensar de forma profunda, não tem corte. Porque a relação ainda é relação espiritual por simpatia e por interesse. E por objetivos, como a gente viu agora há pouco. Não é porque o espírito está encarnado que ele está livre das influências do plano espiritual. E as influências do plano espiritual são todas regidas pelos mesmos princípios. Esteja o espírito lá ou cá. É isso que a gente precisa perceber. Então, que a gente não tenha nem objetivos extremamente materiais, de imperfeições,
e nem de fazer o mal aos outros. Isso nos protege das influências dos maus espíritos. Ok? Então, para a gente ficar muito atento, né, a essa situação. Vamos lá, questão de número 282 agora. Como se comunicam entre si os espíritos? Agora, uma questão de ordem de comunicação, né? Eles se veem e se compreendem. É preciso entender a comunicação para entender a relação social, não é? Como se comunicam por palavras? Então, olha só, eles se veem no sentido de se percebem, ver e compreender. A base da comunicação está em perceber uns aos outros e compreender uns aos outros. Sem isso, não há comunicação, mesmo aqui na Terra, não é? Eu percebo a presença do outro e compreendo o outro. Muitas vezes sem palavras, por um olhar, por um sentimento, por um gesto. Então, vêm e compreendem. O princípio é o mesmo da comunicação terrena. A palavra é material, é o reflexo do espírito. A palavra aqui na Terra, né? É material. É um reflexo do espírito no sentido de que, antes de dizermos algo, pensamos. É o espírito que pensa. Então, a palavra é o reflexo do espírito. Olha lá. Continua a explicação. O fluido universal estabelece entre eles, os espíritos no mundo espiritual, constante comunicação. Então, é o veículo da transmissão de seus pensamentos. É assim que eles se comunicam, pelo pensamento, através do fluido universal. Exatamente como a nossa palavra se propaga pelo som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então aqui a gente tem, né, até uma referência, né, uma comparação com o mundo corpóreo. Sim, aqui a nossa palavra se propaga pelo som até tocar os nossos órgãos dos sentidos, ser codificada pelo nosso cérebro e transmitir a informação para o espírito. No plano espiritual acontece algo análogo, parecido. O pensamento, por sua vez, é o que é transmitido através do fluido universal e que chega de um espírito a outro ou de um espírito a outros espíritos, né? Então, aqui no planeta Terra, a gente tem na palavra a representação do pensamento. E daí todos os ruídos possíveis, né? Palavras de duplo sentido, ambiguidade, polissemia das palavras, dificuldade em ouvir a uma certa distância, pronunciar certas palavras, as diferentes línguas e assim por diante. No plano espiritual, o princípio máximo é a propagação do pensamento, que está livre desses ruídos, né? Então, justamente porque tem o fluido universal como veículo e o pensamento como sendo em si a própria comunicação. Não tem representação, né? Percebe logo o que pensa. Ligando todos os mundos. É uma comunicação muito mais eficiente do que essa que a gente tem aqui na Terra. Bom, princípio posto aqui importante para a gente. Se percebem, se compreendem. Há comunicação por veículos diferentes dos terrenos, fluido universal e pensamento. Então vamos para a derradeira questão de hoje, né? Para a nossa última questão do estudo de hoje. E no estudo seguinte a gente começa aqui na questão 284. Vamos lá. 283, então. Estabelecida a comunicação, né? Fica uma pergunta que é essencial. Eles podem dissimular seus pensamentos? Eles podem se ocultar uns dos outros? Porque vejam, o veículo da comunicação é o pensamento, meus amigos. E a gente não para de pensar a momento nenhum, estando encarnado. Imagina estando desencarnado, né? A ação do espírito em si é o pensamento. Pensamos o tempo todo. Bom, se o pensamento se propaga pelo plano espiritual, todo mundo sabe o que a gente está pensando? Ou dá para esconder? É isso que Kardec pergunta, né? A gente pode fugir dessa convivência no plano espiritual por algum momento, né? Aqui na Terra a gente desliga o nosso celular, a gente fecha o computador, a gente se tranca em casa, não atende telefone, fica num quarto quietinho e ninguém se comunica com a gente. Agora lá, se é pensamento,
propagando no fluido cósmico, que envolve tudo, como a gente já estudou, né, no início do livro. E agora, como é que fica isso lá, né? Podem se ocultar? Podem dissimular seus pensamentos? Não, não podem. E aqui fica a pergunta, né? Cadê a minha privacidade? Olha que coisa, né? Onde a gente chega, né? Para os espíritos, tudo é patente. Cuidado, porque essa resposta ela deixa muita coisa em aberto, né? Ela põe, como a gente está estudando aqui, insistentemente, ela põe o princípio que rege a comunicação. E a gente precisa estar atento com isso, ok? Não dá para dissimular, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Sobretudo para os perfeitos. Os bons têm acesso a todas as regiões, os perfeitos têm acesso a todas as regiões, os bons e os perfeitos têm acesso ao maior número de pensamentos, sobretudo para eles. O princípio, né? Tudo é patente, mas existem graus, porque, sobretudo para os perfeitos, podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem, sempre se percebem, podem afastar-se. Então, olha aqui o princípio, né? Então, é uma pergunta, é uma resposta que precisa pôr para a gente alguns princípios e que a gente precisa compreender bem, né? A gente precisa compreender bem. Sim, vai haver um certo tipo de, ali, para a gente no plano espiritual, um certo tipo de convivência, haverá uma liberdade, haverá sim as questões em que o espírito precisa ficar um pouco mais recluso, né? Sim, haverá. Então, olha só, ó, tudo isso não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem tornar-se invisíveis uns para os outros, se julgarem útil fazê-lo. Então aqui a gente vai desdobrar essa resposta em diversas situações, né? De espíritos de diversas ordens, a gente vai ter que entender como é útil para esse espírito se isolar de alguém. Uma forma de isolamento que existe do plano espiritual e que é recurso usado, a gente vê em obras básicas, né? Em obras básicas não, perdão, em obras pós-codificação, é justamente a reencarnação. Esse espírito tem dificuldade de ficar no plano espiritual porque tem espíritos a persegui-lo. Ele reencarna, troca de identidade, tem a lei do esquecimento, muda um pouco seus pensamentos, sua vibração, e aí ele fica, né, meio que apartado dos outros. No plano espiritual isso é possível? É possível porque o sempre se vem não é regra absoluta. Podem afastar-se um dos outros? Podem, mas não é regra absoluta. Às vezes não podem, dependendo do grau de elevação e da utilidade pelo qual se está fazendo. O importante da gente lembrar aqui é que as leis de afinidade regem a conduta dos espíritos, ou melhor, regem as relações dos espíritos. E a lei de afinidade se dá pela conduta que esses espíritos tomam para si durante a existência, né? Terrena e existência no plano espiritual. Até chegar a um ponto, né, de ser um espírito superior capaz de fazer a leitura de almas de forma aberta, tranquila e sem interferir nessas outras pessoas, sem fazer com que essas pessoas se sintam de alguma forma prejudicadas por essa leitura. Assim era Jesus vivendo entre nós na terra, espírito de ordem celestial, lendo mentes, corações, lendo a história espiritual das pessoas com quem ele se relacionava imediatamente durante a sua presença. E simultaneamente no plano espiritual e no plano material. Jesus tinha consciência dos dois planos ao mesmo tempo e agia nos dois enquanto estava encarnado na Terra. Informação da obra A Gênese. E era assim que ele podia conversar com as pessoas como ninguém mais conversava. Uma vez que o Cristo dirigia para alguém o seu olhar, a vida daquela pessoa se modificava, sem que ela se sentisse invadida em sua privacidade, mas que sentisse ao mesmo tempo os poderosos influxos de um espírito superior
convidando aquela pessoa a viver o seu progresso, a sua felicidade e auxiliar nas obras do Evangelho. Assim, por exemplo, foi o convite a Simão Pedro. Simão Pedro era um pescador e Jesus se aproxima de Simão Pedro no momento em que ele volta de uma noite de pescaria que não havia dado bons frutos. E Jesus diz a Simão: volta e lança novamente a tua rede. E Simão, ainda meio que recalcitrante, respondia ao Cristo: Senhor, pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas porque és tu quem o manda, eu volto. E Simão volta ao mar, lança a rede e a pesca vem repleta. A rede volta cheia, o barco quase vira. E quando Simão Pedro retorna à praia, se vê diante do Cristo e diz a ele: afasta-te de mim. É aquele complexo de culpa que nós temos, de imperfeição que nós carregamos. Então Jesus volta a Simão Pedro e diz a ele: vinde após mim e eu vos ensinarei a pescar homens. Ele está conversando com um pescador. Ele percebeu que esse pescador se sentia como uma pessoa indigna da presença do Cristo e ele convida Simão Pedro a se aproximar dele de uma forma que só Simão podia entender. Me segue, Simão, e eu vou te ensinar a pescar homens, porque a leitura da alma daquele espírito estava feita imediatamente, sabia as palavras corretas para dizer a ele. Simão, vem comigo, tudo que está nas entrelinhas desse convite, né? Vem comigo, porque o que me interessa é a sua força de trabalho. Você não é pescador? Eu vou te ensinar a pescar homens. Você vai continuar a trabalhar, dessa vez pelo meu evangelho, comigo, em um trabalho mais sublime. Me interessa a sua força de trabalho, não me interessam suas imperfeições. Me interessa o que você faz daqui por diante. Não me interessa o seu passado. Eu quero você trabalhando comigo. Esqueça a culpa, esqueça as imperfeições. Vem e me segue. Essa é a influência de um espírito bom conversando ao coração e à mente de um espírito que precisa progredir. Então, que nós, meus amigos, por nossa vez, possamos também abrir nossas mentes e corações ao convite do Livro dos Espíritos, ao convite do Cristo que é posto diariamente para todos nós. Profundo abraço, um abraço fraterno a todos, um profundo agradecimento pela companhia nos estudos, espero que tenha sido proveitoso e a gente se vê na próxima semana com mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Até lá!